és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Diga! Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Seja bem-vindo à Igreja Cristã da Família em Goianazes. E este é o nosso canal Família Goianazes. É muito bom estarmos juntos em mais um dia. E este é um tempo precioso que separamos para estarmos juntos adorando e nos alimentando da palavra do Senhor. Lembrando que você pode interagir com os nossos irmãos através do nosso chat online. Então corre lá e deixe seu abraço virtual. Não esquece de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar essa palavra com alguém que você ama. Eu quero compartilhar com vocês o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Eu quero te convidar a estarmos juntos agora, adorando ao nome do nosso Senhor, aquele que é o único digno de toda a adoração, que nos sustenta em todas as nossas necessidades, que está com a gente nos dias bons e nos dias ruins, e que nos faz transbordar com a sua bondade e fidelidade eterna. Então, vamos adorar ao Senhor. Deus, Rei meu, não há outro além de ti, outra voz que me faça andar. Escolho te pertencer. Grande eu sou, tua justiça e perdão aliviam os corações com chuvas de paz. Escrita está a verdade sobre nós, nada nos afastará do teu querer. Majestoso Pai, o seu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda criação pertence a ti. Vivemos para coroar ao Rei.
ti. Vivemos para coroar um rei majestoso, majestoso Pai. O seu trono jamais terá fim. Tens tudo que sou, toda criação pertence a ti. Vivemos para coroar o rei. Vivemos para coroar o rei. Vivemos para coroar o rei. Ainda que a figueira não floresça, Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, esse é o nosso tempo de dízimos e ofertas, né? No início apareceu o número da agência, da conta da nossa igreja. Como vocês sabem, esse no momento é a única forma que nós temos, né, de fazer a nossa contribuição, que é por meio de transferência bancária. Caso você tenha alguma dificuldade, né, para realizar essa transferência, procure o seu líder, procure alguém que tenha facilidade com a tecnologia, que pode te auxiliar, mas não deixe de realizar a sua oferta, o seu dízimo, tá bom? Bom, vou ler uma palavra aqui, vou compartilhar uma palavra com vocês. Está escrito lá em Mateus capítulo 17, versículo 20. Eu vou ler ali a partir da parte B do versículo. Está escrito assim: pois em verdade lhes digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Então aqui a gente vai abordar um pouquinho a respeito da fé. E aqui Jesus ele compara a fé como um grão de mostarda, né? Ele diz que nossa fé deveria ser como um grão de mostarda. E se você prestar atenção, Jesus não disse do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, né? E se fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria uma fé muito pequena. E em diversos momentos Jesus ele condena a fé dos discípulos que era pequena, né? Homens de pouca fé ou de pequena fé. Então a aplicação é no como um grão de mostarda. E o que é um grão de mostarda? O grão de mostarda é uma semente. E como qualquer semente, né, quando a gente semeia, quando a gente planta, cresce uma árvore e que dá muitos frutos. Ou seja, a partir de uma semente, nós temos diversas sementes a partir do fruto. E com a nossa fé é da mesma forma. Né? Se semearmos a nossa fé, né, aplicando ela em alguma situação específica, quando aquilo se transforma em fruto, né, a nossa fé ela produziu um resultado, esse resultado faz com que a nossa fé seja multiplicada. Isso é muito interessante, esse paralelo. E nesse tempo, irmãos, de circunstâncias contrárias, né, muitas incertezas, pode ser que a nossa fé ela seja impactada, né, a nossa fé seja minada. Mas o incentivo aqui é para que você não perca a sua fé. Não deixe de acreditar, não deixe de confiar no nosso Deus. Porque lembre de quem Ele é. Ele é fiel, Ele cuida de todas as coisas, Ele tem o seu nome gravado na palma da mão dele. Nada acontece sem a permissão de Deus. E você é filho. Você é filho. O Senhor cuida de você. Então não deixe que as circunstâncias roubem a sua fé. Não deixe de semear no reino, né? Fazendo esse paralelo da semente, da fé, da semeadura, né? Então não deixe de contribuir, não deixe de ofertar, pensando de repente numa circunstância, pensando no medo, no futuro. Não se deixe levar por esses pensamentos. Ao contrário, semeie no reino. Seja um agente que financia a obra de Deus. Isso é um privilégio, um prazer. Até porque a igreja também tem os seus compromissos, né? Precisa honrar os seus compromissos junto aos credores. É a nossa responsabilidade.
agradecemos, Pai. Obrigado pela nossa vida, obrigado pelo seu cuidado conosco. Oh Deus, a sua fidelidade nunca falha, Deus, sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor, por cada processo, por cada circunstância. Tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que te amam, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que a gente tem de semear no Teu reino, através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Oh Deus, e a Tua igreja, a nossa igreja, que local representa, ela é um aspecto do Teu reino. Então que possamos ter o coração, Senhor, voltado para essa casa. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a quantia que será levantada. Deus, que possa prosperar. Em nome de Jesus. Abençoe também a quantia que ficará com os Teus filhos. Que possamos escolher da melhor forma, Senhor. Que possamos administrar da melhor forma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Olá, paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso momento de intercessão. Eu queria convidar você a meditar comigo aqui em um versículo da palavra do Senhor. Está lá em Salmo 57, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Eu quero convidar você a orar comigo nesse tempo de calamidade que estamos vivendo. Tempo de calamidade declarada, até mesmo pelos nossos governantes, calamidade pública. Porque a palavra de Deus, ela é muito real para nós. E quando ela fala sobre calamidades, nos ensina como devemos agir, ou seja, buscar abrigo e refúgio no Senhor. Que possamos fazer isso agora, juntos. E eu quero convidar você a pensar, a meditar e trazer à memória pessoas que possam estar precisando da sua intercessão agora. Parentes, amigos, vizinhos, pessoas que você conhece. Tanto pessoas que possam estar em risco, expostas ao perigo dessa contaminação, pessoas que já estão contaminadas, pessoas que são de alto risco, que você se lembra, pessoas que possam estar em recuperação, hospitalizadas. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos comigo e se lembrar e colocar todas essas pessoas no altar do Senhor, para que todas elas achem abrigo e refúgio no Senhor nesse tempo de calamidade. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos, em unidade de fé, Senhor, clamar, Senhor, ó Deus, nesse tempo de calamidade. Queremos e precisamos do Teu abrigo, precisamos do Teu refúgio, precisamos que o Senhor intervenha, Senhor, na nossa vida, na nossa nação, nessa situação. Precisamos que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, Senhor, oh Deus, e nos sustente, Senhor, e nos proteja. Guarda mesmo, Senhor, oh Deus, a nossa casa, guarda os nossos amados, Senhor, oh Deus, cada pessoa que está sendo lembrada agora nesse momento de intercessão, Senhor, oh Deus, que o Senhor possa receber esses nomes, que o Senhor possa guardar, proteger, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu peço também, Senhor, ó Deus, por todas as pessoas, Senhor, que são, Senhor, ó Deus, da saúde, que trabalham, Senhor, na área da saúde, que estão mais expostas, Senhor, do que os outros, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardar, proteger, sustentar aqueles que já foram contaminados, que o Senhor dê a eles, Senhor, condição, Senhor, ó Deus, de serem restaurados, curados, renovados, restabelecidos em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço, Senhor, pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, Senhor, oh Deus, eu peço, Senhor, pelos nossos familiares, que o Senhor possa cobrir cada um, que o Senhor possa proteger, oh Deus, que em Ti, Senhor, eles encontrem, Senhor, também abrigo e refúgio, Senhor, para seus corações, Senhor, não apenas para o seu corpo físico, Senhor, contra este vírus, Senhor, mas também para os seus corações, Senhor. Livra, Senhor, oh Deus, da ansiedade, da angústia, do medo, Senhor. Livra, Senhor, ó Deus, do desespero. Senhor, nos ensina a confiarmos em Ti nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus.
Pai, eu peço que o Senhor também leve consolo, Senhor, para cada família, Senhor, que está, Senhor, enlutada, Senhor. Oh Deus, que perdeu um ente querido, que perdeu alguém que amava. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa envolver com o teu carinho, com o teu abraço, Senhor, e que o Senhor mesmo possa consolar e fortalecer, porque só o Senhor é que pode consolar uma dor como essa, porque o Senhor Deus é um Pai que viu o seu Filho morrer na cruz do Calvário. O Senhor sabe o que é essa dor. Então, Senhor, eu peço que o Senhor, com todo o seu poder, com todo o seu amor e com todo o seu consolo, possa envolver essas famílias, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço que o Senhor, que é o Deus da vida, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, visitar aqueles que estão hospitalizados, que o Senhor possa, Senhor, dar alívio e cura, Senhor, trazer mesmo, Senhor, a vida abundante a cada um, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh Deus, confiamos em Ti, recebemos, Senhor, o Teu cuidado, Senhor, e desde já nós Te agradecemos, Senhor, pelas curas, pelos livramentos, Te agradecemos, Senhor, oh Deus, pela paz que excede todo entendimento que está em nosso coração, Senhor. Te agradecemos por cuidar do nosso corpo, por cuidar da nossa mente, Te agradecemos por cuidar dos nossos amados, Senhor. Te agradecemos por aqueles, Senhor, que já foram, Senhor, contaminados e hoje estão bem, Senhor. Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Te engrandecemos, Senhor. E colocamos todos esses outros que vieram à nossa mente, que precisam de proteção, Senhor, que precisam de um cuidado especial da sua parte. Colocamos no seu altar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Deus abençoe vocês. Mas, irmãos, queria também deixar um recado aqui que na próxima terça-feira, às 20 horas, teremos uma live direto da associação para todas as igrejas que estão na família. Uma palavra com o nosso presidente, pastor Paulo Oliveira, intitulada Uma Palavra para Hoje. Não perca, terça-feira, às 20 horas. Vejo você lá. What's his name? Oh Espírito Santo de Deus, enche esse lugar, Senhor, enche esse lugar, nosso coração, que é a Tua casa, que é a habitação, Senhor. Enche as nossas vidas, enche nossas casas, Senhor, nossas famílias, Deus. Queremos, precisamos de mais de Ti, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem, Senhor. Vem manifestar os teus sinais. E o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Oh Senhor, desejamos nosso amigo Santo Espírito,
esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Adore ao Senhor e declare: o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Senhor. Esperamos por Ti, ansiamos por Ti, pelo Teu querer, Senhor, pela Tua vontade, pela Tua glória em nós, pela manifestação do Teu poder em nós, Senhor. Faz de novo, faz, Senhor, mais uma vez, enche mais uma vez as nossas vidas, precisamos de Ti, Senhor. Faz de novo, faz de novo, o Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o Seu povo clama-te. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, oh, oh. Olá, paz do Senhor a todos, que Deus os abençoe, que Deus fale conosco nesse momento. É o momento da palavra de Deus e nós estamos aqui no canal da Igreja Cristã da Família de Guaianazes nesse domingo, um dia especial, um dia onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvar o nome do Senhor, para orar, buscar a presença dEle e também para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas nesses dias, amém? E nós vamos então agora meditar na palavra do Senhor, e a palavra que vamos hoje compartilhar está escrita no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 21, a partir do versículo 9, vamos ler juntos, Apocalipse, capítulo 21, versículo 9 em diante, diz assim: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-o
levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Temos então Apocalipse capítulo 21, versículo 9 ao versículo 11. Vamos orar por essa palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer-nos discernir esse tempo e o que Deus tem falado nos nossos corações. Ore comigo. Pai querido, obrigado, Deus, por este dia, por esse tempo que vivemos. Obrigado, Senhor, porque estamos assentados à mesa espiritual, onde o Senhor tem um alimento espiritual para nos servir. A Tua palavra é pão que alimenta. A Tua palavra também é água que lava. A Tua palavra, Senhor, é o que nos faz conhecer a Deus e sermos também dele conhecidos e conhecermos a nós mesmos. Obrigado, Pai. Revela a profundidade do Teu Espírito Santo, das Escrituras, revela ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que possamos agora entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos meditar hoje sobre a relação entre Jesus e a igreja e seus aspectos. E nesse aspecto tão especial de noivo e noiva. Estamos aí, passamos aí a semana do Dia dos Namorados. Ontem tivemos aqui no canal também uma programação especial, para todos os enamorados, que são eles os casados, são eles os noivos, são eles que já têm um compromisso que chamamos aí de namoro, não é? E existe uma relação muito forte entre homem e mulher, noivo, noiva, marido, mulher, que é comparada no relacionamento entre Deus, entre Jesus e a sua igreja, ou seja, entre Jesus e nós mesmos. Nós vamos então meditar nessas características e no poder que existe dessa relação. No noivado, temos que encontrar algumas características que são necessárias. Por exemplo, o compromisso, que fala de fidelidade, que fala de uma aliança, de amor. A paixão, não é? A paixão que no sentido de estar bem, de se sentir bem e desejar estar próximo do outro, de desejar acompanhar o outro, ser companheiro um do outro. E a dependência, como a noiva depende desse relacionamento, a noiva e o noivo, um depende desse relacionamento, um depende do outro, principalmente a noiva do noivo, no sentido do sustento, no sentido da condição que o noivo vai apresentar para essa noiva. Agora, é interessante lembrar que, de acordo com a cultura do Antigo Testamento, de acordo com a cultura da Primeira Aliança, essas características eram bem mais profundas, conhecidas pelos judeus até como um costume, naquela questão do casamento, bem diferente do que nós vemos hoje. No contexto social da época dos judeus, eles viam essas características de maneira bem mais profunda, de bem mais séria. O evento, por exemplo, do casamento, era realmente um evento muito especial. Tinha ali os seus processos todos, e a festa durava dias, bem diferente do que acontece nos dias de hoje. E a lua de mel demorava meses. A Bíblia indica ainda em algumas escrituras, na lei mosaica, que o homem, no período do casamento, no pós-casamento ali, da lua de mel, que nós chamamos, ele poderia ficar um ano sem a necessidade de sair, por exemplo, para a guerra, Ele ficaria um ano cuidando da sua esposa. Ele ficaria um ano somente cuidando das coisas da sua casa e do seu casamento. Então é bem diferente do que nós vemos hoje. O tempo de noivado era um tempo de prova
para os noivos. Havia aquela questão do dote, né? Condições tanto para o noivo quanto para a noiva para assumir o compromisso. E nessas condições, o noivo e a noiva eram provados se realmente conseguiriam, né, passando por esses processos todos, sustentar o noivado. Dotes, famílias eram consideradas como pontos fortes da aceitação do pedido de casamento por parte dos pais. Um costume antigo, um costume que foi ultrapassado pela modernidade, pelo contexto que nós vivemos hoje, porém é um costume que revela muito bem essa condição de Jesus, fazer relacionamento entre a relação dele e a igreja, e também o noivo e a noiva. Quando Jesus disse que era o noivo para a igreja, havia ali já um entendimento da parte daqueles que o ouviam, talvez um entendimento diferente que nós hoje, por conta da perda, né, desse costume e da tradição de muitas coisas sobre o noivado, né? Por exemplo, a noiva se guardar para o noivo é uma coisa que é quase um absurdo para muitos nos dias de hoje. Essa liberalidade total nos relacionamentos, onde às vezes até as pessoas são incentivadas e motivadas a conhecer sexualmente o seu parceiro antes do casamento. Isso é uma coisa que não era assim. A noiva se guardava virgem para se encontrar com o noivo. A noiva se resguardava de qualquer outro relacionamento, até mesmo nas suas vestes, ela passava a se vestir de maneira diferente, que já dava lá um sinal ali de que ela já estava comprometida antes do casamento. Né? O noivo, no caso, que saía para preparar o lugar, para preparar a sua casa, para preparar o lugar das núpcias, né? Sobre a cobertura do seu pai ali, da sua família. São todos os valores e costumes que hoje nós às vezes não conseguimos nem imaginar como que funcionaria isso, mas que quando Jesus disse, mais uma vez eu quero declarar aqui, Jesus disse: olha, eu sou o noivo. As pessoas que ouviam a ele já sabiam o que Jesus estava querendo dizer. Que esses critérios, que essas características de um noivado poderiam representar espiritualmente muitas coisas e muito do ensinamento de Jesus sobre a sua volta e sobre o processo que nós estamos vivendo agora. Porque estamos vivendo esse processo como noivos de Jesus. Estamos aguardando a volta do noivo. Fomos comprados por um preço alto. O dote que foi pago, que é o sangue de Jesus Cristo, a vida que ele entregou por nós e nos comprou, não é? E nos conquistou, nos remiu de uma outra, de um outro domínio, de um outro poder. Então tudo que Jesus dizia quando ele falava eu sou o noivo, representava coisas muito mais profundas para a sociedade da época, para os discípulos, para aquelas pessoas, às vezes do que para nós, por conta de não termos essa visão do que realmente é o casamento, do que realmente é o noivado. O mundo mudou. O mundo mudou, mas o fato é que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse Deus imutável, ele é também fiel em sua aliança. Ele não mudou na sua perspectiva, na sua condição de enxergar a aliança que ele tem com a sua noiva. E ele escolheu até esse tipo de relação para a sua igreja, para realmente deixar bem claro o coração de Deus, para com relação àquilo que ele tem para nós, para com relação àquilo que ele tem para nossas vidas. Não um noivado que pode se desfazer com o tempo, não um noivado descompromissado, né, com relação à noiva, não um noivado onde a noiva não se guarda para o noivo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a noiva esteja se preparando para esse casamento. Deus quer que esse noivado seja verdadeiro e sério, um noivado que representará
uma maravilhosa, grande e eterna aliança. A aliança que Deus tem para mim e para você não se desfará, é eterna. E é o que Deus tem para nós, é o projeto, é o plano de Deus para a igreja, é o plano de Deus para os cristãos, é o plano de Deus para a minha e para a sua vida. O nosso noivo, o nosso Jesus está voltando para se casar com a noiva. Aleluia! A aliança do noivo Jesus e a aliança da igreja deve ser de fidelidade. Fidelidade, olha só, ser fiel ao compromisso. É uma coisa que precisamos realmente pensar. Será que não perdemos esse valor com relação ao casamento? Será que não perdemos esse valor com relação ao noivado, ao compromisso? Fidelidade. Fidelidade implica em conservar-se, guardar-se para o noivo, ser fiel a ele. A figura do noivado entre Jesus e a igreja, ao mesmo tempo que é romântica, maravilhosa, bonita, é também uma conotação de grande responsabilidade. Traz para nós um sentimento, que deve trazer para nós um sentimento de sermos responsáveis a essa aliança, sermos fiéis. Ao exemplo de Israel, né? Vamos falar aqui de Israel, que foi muitas vezes exortada, porque não foi fiel a aliança que ela deveria ter com Deus. Vamos ler aqui, olha, Jeremias, profeta Jeremias, no capítulo 3, vamos ler ali a partir do versículo 1, essa exortação da parte de Deus para com Israel, para com aquela que seria a sua noiva, a sua esposa. Olha só o que diz, Jeremias, capítulo 3, versículo 1. Eles dizem, se um homem despedir sua mulher, e ela o deixar e se ajuntar a outro homem, porventura, tornará ele outra vez para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ou tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Aqui o que o Senhor está dizendo não é a relação de um casal, de um assunto pontual. Jesus está falando aqui da relação que ele tinha com Israel, que ele gostaria de ter com Israel, como Israel sendo a sua noiva, sendo a sua esposa, mas que Israel se prostituía. Como é que Israel se prostituía? Na verdade era espiritualmente a prostituição de Israel. Continua dizendo lá no versículo 2, levanta os teus olhos aos altos e vê, onde não te prostituíste? Nos caminhos que se assentava para eles, como o árabe no deserto, assim poluístes a terra com as tuas fornicações e com a tua malícia. Por isso foram retirados as chuvas e não houve chuva serôdia, mas tu tens a fronte de uma prostituta e não queres ter vergonha. Ao menos desde agora não chamarás por mim dizendo, Pai meu, tu és o guia da minha mocidade? Conservará ele para sempre a sua ira? Ou aguardará continuamente? Eis que tens falado e feito quantas maldades pudestes. Disse mais o Senhor, nos dias do rei Josias, vistes que o rei fez a rebelde Israel? Ela foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde, e ali andou prostituindo-se. Como seria isso? E eu disse, depois que fizer tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isso a sua aleivosa irmã Judá. E vi que por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi. E lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Aqui Jesus falando de Israel e de Judá, né? Todos da tribo, todos os filhos de Abraão, todos aqueles que Deus queria desposar. Mas ainda assim viveram de maneira infiel e se prostituíram como? Servindo a outros deuses, servindo a outras nações, não sendo fiel à aliança que deveriam ter com o Deus Jeová. No versículo 9 fala assim, e sucedeu que pela forma da sua prostituição contaminou a terra e adulterou
porque adulterou com pedra e com madeira, né? Os ídolos que eram feitos de pedra e de madeira. Então a idolatria era aqui o resultado de uma infidelidade do povo de Israel para com Deus. Nós devemos adorar somente a Deus. Nós devemos ser fiel nessa aliança com Deus e não nos prostituirmos e não adulterar a nossa fé, não adulterarmos a nossa relação com outros deuses, nos seguindo e adorando a outro Deus que não é o Senhor. Fidelidade é não se entregar a outro pretendente. Então, quando falamos que somos a noiva de Cristo, temos que ter esse entendimento da fidelidade e sermos fiel na nossa aliança com o Senhor. A igreja, como noiva, é detentora de uma aliança eterna com Deus e deve se guardar e não se entregar a outros pretendentes. Isso acontece quando deixamos outras influências que não são Deus dominar a nossa vida. Essas influências, elas podem ser políticas, né? Essas influências, elas podem ser sociais. Essas influências, elas podem ser de uma falsa religião. Quando deixamos nos levar por influências que não são Deus, quando tiramos Deus como primeiro lugar da nossa vida, deixamos que outras coisas dominem o nosso coração, outros sentimentos dominem o nosso entendimento, o que achamos que é valoroso ou o que não é, estamos nos prostituindo, não estamos sendo fiéis à nossa aliança com Deus, com a sua palavra e com a sua vontade. Olha o que diz a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 17, no versículo 1 em diante. Aqui nós encontramos a figura da grande Babilônia. Diz lá, versículo 1, Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Aqui, quando diz assentado sobre muitas águas, a Bíblia diz muitas vezes que é uma figura de muitas pessoas, uma multidão de pessoas, um grande número, um povo. Essa prostituta aqui estava sentada sobre essa afirmação de muitas pessoas, adorada por muitas pessoas. Versículo 2: com a qual fornicaram os reis da terra. Olha aqui, essa relação de fornicação, relacionamento. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Aqui vemos essa relação de prostituição com os reis da terra. Essa mulher, ela se relacionou com os reis da terra. É uma figura da influência política exercida sobre esta mulher, que aqui João está vendo. Versículo 3, continua lá. Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações da imundícia da sua fornicação. Olha que descrição aqui rica, né? Muitos detalhes aqui. O Apocalipse é cheio desses detalhes, das visões que João teve, e aquilo representava algo que às vezes não era aquilo só. Uma mulher vestida em cima de uma besta, né, de cor escarlata, que é uma cor meio vinho, né, escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, não é? Ou seja, o nome de Cristo não estava acompanhando aquela igreja, né? O nome de Cristo não era dominante naquela mulher. Tinha 7 cabeças, ou seja, Cristo não era o cabeça daquela mulher. Cristo não era o cabeça daquelas mulheres, daquela igreja. E 10 chifres. Chifres também representa poder. Não era um poder de Deus que estava sobre aquela mulher, mas esses 10 chifres, que tem também as suas representações.
a descrição das vestes dessa mulher, o cálice na sua mão, tudo isso é figura de uma imagem de religiosidade, né? Muito próxima da igreja cristã até. Essa cor escarlata era muito mais predominante, né, no meio da igreja no século XVII, no século XVIII, as vestes dos religiosos, daqueles que dominavam os líderes religiosos da época, cor de sangue, que por muito tempo foi a cor oficial desses líderes da igreja, a cor escarlata. Ouro, pedras preciosas, pérolas, significam ali uma ostentação que desconfigura completamente a mensagem do Evangelho de Cristo. Preste bem atenção nisso, querido irmão. Essa ostentação de ouro, de pedras preciosas, ela desconfigura a mensagem do Evangelho, não é? Que é fruto de humildade, que traz uma mensagem de humildade. Muito pelo contrário, essa riqueza vem de uma opressão, de uma ostentação, de um poder que é um poder deste mundo, que não é o poder que vem do céu, não é o poder de Deus. O cálice seria como um objeto de sua aliança com o noivo. Na tradição antiga, para que a noiva aceitasse o pedido do noivo, eles então serviam ali os cálices, né, com a bebida que fosse, e se a mulher tomasse o cálice que o noivo oferecesse para ela, aquilo era um sinal de que ela estava aceitando aquela aliança do noivado, antes ainda do casamento, nos primeiros passos, né, para o pedido de um noivo, a noiva em casamento. Então essa aliança aqui, ela mostra que essa mulher, ela tinha aliança com o noivo, sim, né? Só que no lugar desse cálice haver ali o sangue de Jesus, no lugar desse cálice ali ter aquilo que o Jesus oferece para essa mulher, esse cálice está cheio de abominações, de imundícia da sua prostituição, ok? Ou damos lugar para uma aliança verdadeira com Deus, ou damos lugar à abominação desse mundo. Não existe meio termo na nossa aliança com Deus. E essa mulher aqui representa tudo aquilo que não deve ser a igreja, a noiva do Cordeiro. É uma imagem abominável de uma mulher abominável que Jesus aqui está vendo, que João aqui, melhor dizendo, perdão, que João está vendo, e que representa aquilo que nós não podemos ser como noiva de Cristo. No versículo 5 lá ele continua dizendo: na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O nome na testa era o lugar mais evidente de identidade e identificava a pessoa instantaneamente. Os sacerdotes usavam ornamentos que se chamavam de filactérios, faixas que se amarravam na sua testa. Hoje, os templos têm em suas testeiras, geralmente na frente ali, né, escrevem ali os nomes das denominações, os símbolos de sua religião, que nós vemos na testa dessa mulher o seu nome: a grande Babilônia, a rainha, a mãe das prostituições e abominações da terra. É forte. A imagem que essa mulher aqui representa é uma imagem não apenas de uma mulher, mas de uma igreja, de uma denominação, de uma religião que se apoderou-se, né, no poder dessa terra, né, com a força deste mundo, e se ostenta na força deste mundo, infelizmente. E no versículo 18, Apocalipse capítulo 17, versículo 18, diz lá que a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, confirmando a figura de que a mulher nada mais, nada menos do que a figura de um reino, de uma cidade, quem sabe até de um poder espiritual, religioso, quem sabe até de uma igreja que se prostituiu, porque não se guardou para o seu noivo, não se deixou ser, deixou ser-se influenciada por outros pretendentes.
por isso se prostituiu. Fidelidade. Fidelidade é uma marca num casamento, fidelidade é uma marca num noivado. A fidelidade que Deus espera que convivamos, que tenhamos para com Ele. E o segundo ponto aqui é o amor. O que nós devemos encontrar num casamento é o amor. Esses dias tivemos aí, o entendimento que o amor está no ar. Ontem, no nosso vídeo, se você não assistiu ainda, aconselho você a assistir. Temos ali os irmãos declarando o amor, um programa aí dirigido pelo Ministério de Mulheres, muito bem feito, e nós vemos lá os irmãos falando, testemunhando de como foi o casamento. Irmã Josina e seu Zuzinha, 57 anos que se conhecem, 55 anos de casamento. Irmãos, é muita carreira, muita história. E é assim que Deus nos quer, nessa fidelidade, independente do tempo, E tem que ter amor. E o amor explica em dedicação. Quando nós amamos, nós nos dedicamos para aquilo que nós amamos. Fazer o que agrada ao noivo. O amor é isso, fazer o que agrada ao noivo. Ao dizermos que amamos, devemos cultivar esse amor com ações que manifestam de maneira prática que amamos a Deus verdadeiramente. Não podemos dizer apenas pelas nossas palavras, mas também pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. Aliás, isso é uma característica também de um casamento, de um relacionamento, que muitas vezes é uma reclamação um do outro. Olha, às vezes não manifesta de maneira prática que me ama. Às vezes ele fala, mas eu não vejo muita prática nisso. Devemos praticar, e pela prática ali manifestarmos essa certeza de que realmente amamos. As nossas ações, elas podem falar muito mais alto que as nossas palavras. Nossas ações podem falar muito mais alto que as nossas palavras. Então, como é que a gente pode agradar o nosso noivo e não ficar apenas naquilo que falamos, mas ficar também naquilo que praticamos, que fazemos? Livro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 14 ao versículo 16, diz lá assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhes, aí é que vem a nossa entendimento da vontade de Deus para nós. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A vontade do noivo é que a noiva se levante nessa geração. A vontade do noivo é que a noiva faça a sua obra de evangelização, de proclamação, pois ele está voltando. Declararmos a palavra da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade do noivo é que divulguemos a sua palavra. E para isso nós precisamos nos dedicar, porque amor se refere também a uma dedicação, a um empenho, a uma prática daquilo que nós realmente achamos que amamos, daquilo que amamos. Lucas capítulo 6, versículo 40, diz lá assim: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo aquele que for perfeito será como o seu mestre. Outro sinal aqui de amor, a dedicação de Jesus deve ser uma referência para nós. Jesus nos amou e amou até o fim, foi fiel até a morte de cruz, derramou o seu sangue por esse amor. Essa é a referência que nós temos. Como é que eu posso declarar que amo a Deus? Como isso se manifesta na prática? É só olhar para Jesus. É só ver o exemplo que Jesus nos dá como mestre. Ele diz: o discípulo não é superior ao seu mestre. Tudo que for perfeito será como o seu mestre. Todo o que for perfeito será como o seu mestre. Ele é aquele a quem nós devemos imitar.
imitar. A noiva deve imitar o noivo, e o noivo pede isso para nós. Ele foi fiel até a morte. Amém, queridos? Amor. E o terceiro ponto que nós devemos encontrar num relacionamento de noivo e noiva, de casados, não é? De compromissados, é confiança. 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 Essa característica se reflete nos nossos relacionamentos. Olha só o que diz em 1 João capítulo 4, versículo 19 em diante. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama ao seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Uma relação bem forte coloca aqui, né? Se eu não consigo amar ao meu irmão, eu não posso dizer que amo a Deus. Ok? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, se eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, sou mentiroso. Essa questão da confiança se reflete também nos relacionamentos que nós temos uns com os outros, não é? Eu preciso aprender a amar o meu irmão. Eu preciso aprender a confiar no meu irmão. Eu preciso aprender a confiar na obra que Deus faz através da vida dos meus irmãos, através da vida daqueles que estão junto comigo nessa mesma fé em Cristo. A aliança da noiva se refletirá na aliança que temos e compartilhamos uns com os outros. A verdade é essa. Na medida em que nós estamos dispostos a nos relacionarmos uns com os outros, a respeitarmos uns aos outros, a amarmos uns aos outros, assim Deus também vai se manifestar em nosso meio e se agradar da sua noiva, daquela a qual ele comprou pelo seu sangue, aquela a qual ele ama, e ama com amor eterno. Amém, queridos? Que esse entendimento, né, que passa por esse romance, né, que desejamos encontrar, né, que desejamos buscar até nessa vida, seja com entendimento verdadeiro, que o maior romance que nós podemos ter, que a maior aliança que nós podemos ter, que o maior noivado que podemos viver é com Jesus Cristo. É com Jesus Cristo. E a maneira como lidamos com isso se refletirá na eternidade. Está disposto a ser realmente a noiva de Cristo? Vamos orar então, neste momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar pela aliança que nós temos que ter com Deus, com os irmãos. Vamos orar no sentido da fidelidade que nós temos que ter com Deus, esse tempo de afastamento, isolamento social, não é? Precisamos continuar firmes nessa aliança, em nome de Jesus, e no sentido de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ore comigo, em nome de Jesus. Pai querido, obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu ensinamento. Que possamos crescer nisso, viver, Senhor, verdadeiramente aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Viver, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nós. O Senhor nos ensina tanto, Pai, quando nos chama de noiva. Quando nos chama de sua noiva, o Senhor espera, sim, a fidelidade, o amor, o entendimento, a confiança. Possamos crescer nisso, para a glória e honra do Teu santo nome. Pai querido, obrigado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, Deus, porque realmente podemos confiar no Senhor e que o Senhor possa ver em nós a aliança que deseja eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, que essa palavra te alimente, que essa semana seja uma bênção na tua vida, que possamos nos encontrar aí nos próximos encontros nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook. Vamos caminhando juntos aí até que passe esse tempo e possamos estar novamente juntos na casa do Senhor. Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus. Glória
Deus, que essa palavra entre no nosso coração e nos molde com o caráter de Cristo. Que Deus te abençoe e toda a sua família. Só lembrando que às segundas-feiras temos a nossa live no Instagram, às quartas-feiras temos no Facebook, aos sábados temos a nossa live do MJA, Ministério de Jovens e Adolescentes, no Instagram, e aos domingos temos o nosso culto aqui no YouTube. Deus abençoe! Já vi os cavaleiros do faraó.